força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Pode contar histórias reais e de sucesso do BNI. Começando aqui agradecendo ao Rodrigo Vilela e ao Bruno Morato por ter cedido seus membros, já que a gente está gravando direto de Brasília, Distrito Federal. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E agora a gente vai conversar com a Thalita. Ela é membro do BNI aqui e membro fundadora também. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela. Thalita, obrigada por ter aceito esse convite. Eu sempre falo aqui, para quem passa, que eu me sinto muito honrada em recebê-los, porque a gente sabe da vida corrida de todo mundo. E a gente parar um pouquinho para falar sobre BNI, a ideia do podcast, Thalita, é fazer com que as pessoas entendam um pouco do que a gente faz sem ter ido a uma reunião do BNI. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas vão à reunião do BNI e saem de lá dizendo: não consegui entender exatamente o que vocês fazem. Essa é a ideia do podcast. Obrigada mais uma vez por ter vindo, Thalita. Eu que agradeço, Adelaide. Eu acho que justamente compartilhar nossas histórias do BNI é muito importante, porque nós sabemos o que é que o BNI nos oferece. Então, isso, eu, na verdade, me sinto honrada por ser convidada, porque passa um filme da nossa história e muita gratidão por tudo que eu estou aprendendo aí diariamente com o BNI. Então, Que eu bom. que agradeço pelo convite. Que bom. Eu queria que você lembrasse agora a primeira vez que você ouviu falar do BNI. Me fala o que é que passou na cabeça. Eu já tinha ouvido falar do BNI pelas redes sociais, Tá. mas não conhecia, não sabia tanto. Já tinha visto alguns arquitetos postando sobre o BNI, mas nem de Brasília eram. E aí foi a regional que convidou para eu conhecer a reunião, né? Na época, pandemia, então tudo online. E o que me falaram, eu fui atrás de descobrir o que era realmente o BNI. Porque eu conhecia mais assim, o BNI, só o nome e a logo. Sabia que era de network, mas não sabia tanto. E no início, há 4 anos e meio atrás, eu não participava tanto de eventos de network. E aí eu fui ler justamente para ver. O que me atraiu foi ler sobre o BNI falando das diferenças em relação ao tipo de network. Ainda não sabia o que era referência, para mim era indicação, né? Aham. Só indicação. Então, o pouco que eu li, eu senti um diferencial. E aí foi quando eu fui participar da reunião. Mas ainda sem conhecer tanto, era mais por nome mesmo. E o que é que você achou da primeira reunião que você assistiu? Na primeira reunião eu já senti uma empolgação, porque eu me achava muito novata nesse universo de network, de negócios. Eu era ainda uma empresária na caixinha. E estava justamente numa fase que eu estava reformulando a empresa inteira. Então foi aonde eu realmente senti uma empolgação. Tanto que eu fiz a entrevista, na outra semana eu já estava participando como membro. E você conseguiu, naquela reunião, entender o que estava acontecendo? É porque você foi atrás de outras informações, né? Foi. Mas você acreditou em tudo que você estava vendo? Eu vi possibilidades. E eu acho que essa é a questão. Porque ali, quando a gente começa a conversar, a equipe ainda estava em formação, então ainda não era o padrão, né? O formato Sim, da reunião sim. tradicional. Mas eu já comecei a enxergar possibilidades. Porque eu no mesmo momento,
eu vi que não era só o network em si, mas eu senti um diferencial ali das conexões, foi o que me cativou. Eu falei, eu acho que vale a pena testar. E aí também eu fui ligar para colegas que eu já tinha visto que participava. Então fui Sim, pedir opiniões e sim. apostei. Eu acho que essa é uma boa dica para quem, né, nunca ouviu falar. Olha na tua rede social, será que não tem alguém que já participou ou foi membro do BNI, né? O que é que essa É, pessoa tem para falar para você, né? Porque aí a gente sempre está atrás da segurança, né? é, E o novo assusta, né? Eu falo porque quando a gente chega numa cidade que já conhece o BNI, a gente tem um tipo de trabalho. Quando a gente chega em alguma cidade que nunca se ouviu falar do BNI, a gente tem outro tipo de trabalho, é verdade. né? Porque gera aquele desconforto do novo. Nada mais é do que isso, né? Mas me fala um pouco da tua experiência como membro fundadora. Como foi a construção, né, dessa equipe? Você participar dessa construção, né? Se envolver, porque o membro fundador ele se envolve no nesse pontapé inicial de uma equipe. É. Quando eu sempre falo até para membro que entra hoje, né? Quando a gente entra, é tudo novo, parece que tô perdida. Só que ao mesmo tempo que eu gostei da formação, nós estamos ali em treinamento. Aos poucos eu fui ver que eu estava em treinamento, porque para mim eu já estava em reunião. Tá? Eu já queria, assim, entrei e já mandei mensagem. Como é que é o perfil do Connect? Como é que é o acesso ao Aham, Connect? alguns Aí, membros não, você fazem tá em isso. formação, né? É Sim. normal a gente descobrir. O que eu acho a vantagem hoje no mundo virtual, mesmo sendo novidade, era uma novidade para o Distrito Federal, tem essa possibilidade. Já ouvi falar, a gente acaba descobrindo com mais facilidade, né? Sim. E aí, quando eu entrei, primeiro que eram poucos membros, então já começava o um a um ali. A gente conheceu a equipe muito rápido, porque ali, Uhum. com poucos membros, nós ali rapidinho fazíamos um a um, né? E aí isso foi criando mais conexão. E eu fui aprendendo. Eu acho até que acaba que a gente pensa que está em formação, ainda falta muita coisa, porque a gente nem entende ainda o que que é a formação, o que que é o lançamento, né? E eu entrei de outubro para novembro, não lembro ali, mas foi entre esses 2 meses, e fiquei até abril Pra lançar. para lançar. Uhum. E aí dava assim aquela, vai lançar, não vai lançar, né? O que que é o lançamento em si? Sim. Eu cheguei a participar assim virtual de outros lançamentos, mas ainda muito novata. Porque é isso, é um universo onde nós vamos descobrindo. E eu acho que a própria metodologia, quando a gente entra, a gente não entende o que que é essa palavra metodologia, né? O É. que é tão repetida, a tal da metodologia BNI? E aí, aos poucos, você vai descobrindo. E como foram os primeiros treinamentos, eu acho que foi um novo, mas foi um novo que abriu essa possibilidade, assim, de amadurecimento empresarial. Que, para mim, como empresária, é a diferença do BNI. Que fantástico. A gente sabe que muitas vezes o que rola na formação é ansiedade, É, né? Todo mundo fica muito ansioso em conseguir novos membros para que a gente faça esse lançamento. E aí eu sempre falo para eles: vivam o presente. Vivam o presente, né? Vai ter o lançamento, mas aproveitem o presente, né? Que é você conseguir, a cada sessão de café, entender um pouco mais sobre o BNI. Porque o que vai acontecer? Quando vocês lançarem, vocês estão prontos para ensinar a quem vai chegar. Porque o membro fundador faz isso. é. Eles vão ser as primeiras coordenações. Eles vão ser os primeiros trios de liderança. Então, a gente precisa que eles entendam da metodologia para que eles perpetuem essa metodologia. Então, a fundação de uma equipe, eu sou apaixonada por isso. Ela é muito importante. Eu sempre falo, base forte, alicerce seguro. Quem é a base É. que vocês querem ter aqui? Porque são eles que vão segurar essa casa. Bora lá. Me fala um pouco, a gente sabe que quando a gente participa da primeira reunião, e aí a gente tem contato com os valores. Falam lá os 7 valores do BNI, quais são eles, e a gente sempre olha para um e faz: "Me identifiquei bastante com esse". Lá atrás, quase 5 anos lá atrás, qual foi esse valor que chamou a sua atenção nessas primeiras reuniões do BNI?
Eu não vou lembrar do valor que chamou a minha atenção na primeira, na apresentação, porque ali era tudo muito novo. Uhum. Mas quando eu entrei, mesmo sendo a equipe 100% online, uma coisa que me surpreendeu, inclusive por ser online, é de fato a gente conseguir essa questão do relacionamento, porque você começa Desafio. desafio, contatos e sair da caixa, da arquitetura, por exemplo, porque eu presa ali no escritório, né? Então eu falo até hoje, quando eu vou renovar, é relacionamento. Mas por que relacionamento? Eu tenho a oportunidade de conversar com empresários de todos os tipos. E o que que isso me traz? Eu descobri que eu não tô sozinha. É isso. Que o que eu passo, todos os empresários passam, Sim. né? E E compartilha dificuldades e sucessos. isso, e às vezes a gente não tem essa ideia. Quando a gente tá do escritório para casa, de casa para o escritório, e a gente não conversa. Às vezes a É, gente conversa só com nossos pares, outros arquitetos, no seu caso, né? exatamente. E aí a gente, ok, essa conversa também é valorosa. Mas e as outras pessoas, né? E os outros empresários? Eu fico pensando às vezes que quem tá fora não consegue entender qual tempo ela levaria para ter contato com todas as pessoas que tem dentro de uma equipe, É, né? E aí eu falo, não é aquele contato superficial, porque isso aí a gente consegue. Eu tô falando daquilo de você realmente conhecer o outro e viver quando a gente fala viver a metodologia, é muito do que o que é que eu posso fazer para que a empresa do outro cresça. é. Esse movimento, quando a gente começa a fazer, as coisas começam a mudar. Só que o membro, quando ele entra, a primeira preocupação dele é entender o quê? O que é referência, o que é o PNF, o que é o EG, como acesso o Connect, como é que eu falo minhas contribuições, como é que eu somo elas. Seria muito interessante que a primeira percepção fosse como eu contribuo para o crescimento da empresa dos outros. Verdade. Porque todo o resto a gente vai aprender. E eu vim pensando nisso, vindo no carro agora, pensando na nossa conversa aqui, né? Eu tô passando aí pelo recém. Eu até falei, nossa, demorei 4 anos e meio para chegar no Milionário Giver. Olha que E é maravilha! agora, amanhã no fórum, né? Ah, e aí eu fiquei, gente, BNI é muito louco, porque você fica com uma felicidade que quem vê fala, nossa, ela foi milionária. Não, eu não fui, eu gerei, né? Gerei para vários Sim, empresários. sim, sim, E como a gente aprende a ter a felicidade por saber que a gente proporcionou, a gente gerou. sim. A questão do Giver's Gain não é qualquer um que entende, só na Não. pele. Só quando a gente chega, assim, vive aquilo dali de vibrar, de conhecer empresas e falar, poxa, ajudei pessoas assim como elas me ajudam, né? Sim. Para quem está nos assistindo e pode ter ficado sem entender o que é o Milionário Givers, né? Ele é aquele que contribuiu para o BNI, para a sua equipe ou para membros de outras equipes, né? Com referências qualificadas que geraram negócios e que, somando o valor desses negócios, passaram de R$ 1 milhão. Esse é o nosso Milionário Givers. A gente trabalha com reconhecimento, né? A gente faz reconhecimentos. Então, Thalita, parabéns Obrigada. por isso. O Felipe, que é nosso diretor executivo, e também o meu esposo, ele também é um Milionário Givers. E eu sei o quanto que ele é satisfeito e feliz da vida por ter contribuído com os outros, É, né? Às vezes a gente está tão preocupado na nossa sobrevivência, e eu super entendo isso, que a gente não entende que se a gente começar esse movimento de ajudar o outro, você vai sair do nível sobrevivência. exatamente. Você vai passar desse nível, né? Mas eu falo que eu sempre digo, BNI é para todo mundo. Nem todo mundo é para o BNI. E tá tudo bem. Mas a gente fica triste às vezes quando sai um membro que fala assim: eu tô saindo porque eu percebi que eu não tenho tempo para o BNI. Ele não entendeu o BNI. Ele não conseguiu perceber o que é Não. o BNI. Na primeiro contato que eu tive, eu comecei nessa equipe hoje, na Satélite, né? Que eu sou DC, eu comecei como embaixadora. E o primeiro contato que eu tive com eles foi justamente para falar, apresentar o organograma do BNI e para cada um pensar na função que poderia assumir, né? E uma coisa que eu falei foi: o BNI me ensinou a ter gestão de tempo. Porque tempo nós temos que aprender a administrar.
E o BNI virou um braço da minha empresa. Não, a questão do não ter foi a hora que eu aprendi que eu passei por um processo que foi, eu estava no Ministério da Saúde. Quando eu entrei no BNI, eu entrei para expansão. O que que eu aprendi antes de expandir? Administrar meu tempo, Sim. por conta dos vários compromissos. Automaticamente, eu tive que aprender a tomar uma decisão também, que foi, eu quero crescer, eu tenho que mudar. Eu vou mudar como? Saindo do BNI porque eu não tenho tempo? Não, eu vou amadurecer a minha equipe, a minha empresa, para eu conseguir fazer os dois. E aí eu acho que essa é a diferença. Hoje eu falo para as meninas até. Quando as meninas falam, Thalita, você lá vai pro BNI, já é função do BNI. Eu sim, é a nossa empresa. Faz parte. Do mesmo jeito que eu tenho um colaborador, Sim, eu tenho BNI sim, como minhas vendas, né? sim. Só que muito além. Porque eu acho que o BNI é o que eu repito muito. Ele trouxe para mim crescimento profissional e pessoal. Então hoje minha família inteira já sabe o que que é. Já, aliás, até essa questão do relacionamento, do contato, tem muitas pessoas do BNI que hoje estão na minha família, que eu tenho como família. E por quê? E eu acho lindo, assim, confesso, vou ser sincera. Enquanto eu tô numa reunião fora do BNI, e eu olho assim, eu falo, caramba, é porque eu sou fã mesmo, sabe? Então eu tenho muito orgulho, assim, de olhar e falar, olha só, por que que eu não olho só para rentabilidade e eu Aham, não olho só para disponibilidade? sim, Porque eu acho que, de fato, impactou o meu dia a dia. O meu dia a dia, onde eu passo um final de semana com um grupo de amigos que são empresários, sim. sai do meu ramo, e aonde ali nós estamos, inclusive, se apoiando a como a minha empresa cresce, a como eu posso melhorar no BNI. E é engraçado como a gente aprende no BNI a gerir esse tempo, né? As É, pessoas às vezes não têm essa percepção, mas o fato da gente ter o timekeeper, né, gerenciando pontualmente, do início ao fim, os 90 minutos de uma reunião do BNI, isso, uma hora, nem que seja por osmose, você vai entender que você precisa levar para a vida. é. Não é isso? Você precisa sim gerenciar o seu tempo, saber o que você vai fazer do seu tempo. Eu tenho um grande amigo lá em João Pessoa, que é o Alberto Marinho, que certa vez eu usei a frase assim com ele, que tempo é dinheiro. E ele, não, minha amiga, tempo não é dinheiro. Porque dinheiro você corre atrás. Tempo é vida. Não vai voltar. O tempo mal É, gasto hoje, ele não vai voltar. Então aí quando às vezes fazem isso, né? Ah, mas todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Como é que a gente faz isso? E aí a gente olha para essas grandes pessoas que fizeram grandes coisas, eles não fizeram sozinhos. Ele trabalhou o time, que é o que você fez. Ao invés de você decidir por sair do BNI, você olhou para dentro e trabalhou o seu time. Por isso que a gente na seleção, na entrevista de afiliação, a gente pergunta lá na região, a gente quer mensurar quanto que aquela pessoa pode crescer. A gente pede para ele dizer. E aí o último pode crescer 20%. Se ele marca aquilo ali, ele não está dentro. Aquilo ali a regional não passa nem para o comitê. Eu vou conversar com ele e eu vou dar a justificativa para ele. Porque como que eu coloco uma pessoa para dentro do BNI se ele não pode crescer mais que 20%? Se ele tiver esse crescimento e ele vai ter dentro do BNI, ele não vai poder atender. E quando ele fizer isso, ele vai afetar a credibilidade dele e eu vou ser responsável por isso. Porque eu vi isso na ficha de afiliação dele. Eu sabia que isso ia acontecer. E eu não posso fazer isso. Aí, às vezes, o membro chega muito chateado, né? Mas, Adelaide, a pessoa queria muito entrar. Ok. Mas ele agora precisa desenvolver o time interno dele, os braços, para que ele tenha condições, né? De poder crescer. Às vezes, a pessoa, o membro entra e não tem essa percepção, né? Realmente, quando a pessoa consegue entender o que é o BNI, numa primeira reunião, que seja a segunda visita, ele quer entrar. Ele entendeu o que é aquilo ali. Aquilo ali é oásis, né? Lá fora é seca. É o que eu falo. Ali é oásis. É você toda semana poder pedir algo diferente. E aqueles 40 membros da tua equipe, 60 membros da tua equipe, poder pensar em você de uma forma como eu posso ajudar a Thalita essa semana. é. Né? Isso feito com constância. Além da constância, você falando, eu pensando, né? É, muitas vezes quando nós vamos entrevistar, e tem hora também que eu olho assim pra reunião e você fala, gente, como é que consegue?
que é a questão da constância, a organização. Não é fácil manter uma pontualidade como a gente mantém. É, na hora de anotar as referências, Sim. que você acaba já reconhecendo o membro pela voz, porque você já conhece tanto. Nós chegamos já a quase 60 membros. Chegamos um momento que estávamos com quase 60. E eu falava, gente, eu consigo reconhecer as 60 vozes. Por quê? Por conta do contato, da conexão, da Sim. organização. E aí, na hora que você vai entrevistar, e um convidado fala, não, a organização e o compromisso. É verdade que isso chama muita atenção das pessoas. Eu sei porque eu já ouvi várias vezes o feedback, né, pós-reunião, e realmente os convidados falam muito. É muito impressionante como vocês conseguem se organizar. E aí a dica que eu deixo aqui para as equipes, né? Algumas equipes atrasam o início da reunião e só que ela lê o slide dizendo assim: nós começamos pontualmente às 7 horas, são 7h05. Então, assim, se isso acontecer na sua equipe, porque atrasos às vezes acontecem, só não leia o slide. Passa reto. Só não leia o slide, né? Não começamos porque hoje não começamos pontualmente. E tá tudo bem, né? É só porque, no normal, né, na maioria das vezes, a reunião do BNI acontece pontualmente. Ela tem hora para começar e hora para terminar. E alguns membros, quando acaba a reunião, chegavam e falavam assim: Adelaide, eu tô indo embora porque agora eu vou trabalhar. Você tá fazendo o que até agora aqui? Você veio para tomar café? Eu achava que você estava trabalhando para sua empresa. Porque às 6h30 da manhã, quando você passou daquela porta, você veio para falar de quem aqui? Não foi da sua empresa? Né? Então, quando alguém, um parente, né? Um amigo, fala: caraca, lá vai você de novo às 6h30 da manhã para uma reunião do BNI. Não. Eu estou indo para fazer negócios para minha empresa. Quando o membro consegue ter essa percepção, dificilmente ele sai do BNI. Porque ele conseguiu entender que o cedo que ele está acordando para essa reunião não é para o BNI, é para si, é para o crescimento da empresa. A gente tem uma pergunta que quase toda reunião a gente fala, né, para o palestrante: por que BNI? Se eu perguntasse para você hoje, Thalita, por quê? Por que a escolha do BNI? Crescimento profissional, eu acho que é o óbvio. Mas hoje o que me mantém no BNI, de fato, é poder levar todo esse conceito que a gente ouve como metodologia para nossas vidas. Por quê? Porque hoje eu organizo minha empresa já de uma maneira completamente diferente. E não é o que eu aprendi com o BNI, o que eu penso hoje, é o que eu vou aprender. Porque eu considero que minha trajetória ainda não foi encerrada. Não. Por isso que eu penso, toda vez quando vai renovar, eu falo, não, ainda tenho muito o que aprender. Por quê? Porque, de fato, além da rentabilidade, eu acho que todos os valores que nós temos, aos poucos, até quem convive com a gente, vê que faz diferença. Sim. E aí eu acho que é isso que mantém. Você falando, eu estava lembrando da equipe. No início, assim, minha equipe, né, na empresa. No início, todo mundo era cansado de BNI. Porque a correria. Quando eu assumi como presidente, você é louca. Aí depois, aos poucos, eu falei, gente, prometo para vocês, vai ser leve. A gestão vai ser leve. Não vai comprometer minha rotina. Olha, eu tendo que falar para a equipe. Que acabei de assumir como presidente e vai Não, ser leve. Thalita, você agora vai relaxar, né? Eu, então, tenho que falar para vocês que eu aceitei ser presidente. Aí queriam meu pescoço, porque eu já não tinha tempo. Falei, calma, tem um motivo. E vai ser leve. E assim foi a gestão. Mas qual foi o principal para mim? Foi justamente isso. Eu falo que o BNI, ele traz um amadurecimento pra gente como líderes. Sim. Porque você tem a oportunidade, primeiro, de líder conversar com líder. E quando você vai para um trio, é líder liderando líderes. Sim. Você fala, eu sou louca. Como é que eu vou conseguir mais uma liderança? E não, quando acaba a gestão, você fala assim, que massa. É. Eu achava que não ia conseguir, mas olha só. Mas é o suprassumo do amadurecimento. É quando você vai por trio de liderança. É. E você entende exatamente o que você falou. Que ali você está como um líder que vai liderar líderes. É. Vai ser fácil? Não. Não. É fato. Não vai. Porque são pessoas diferentes, né? Expectativas diferentes, desejos diferentes, egos diferentes. A gente sabe de tudo isso. Mas aí eu garanto,
que você entra de um jeito e você sai de outro? E você sabe que eu tinha muito medo. Eu não aceitei de imediato. E não foi na primeira gestão que eu fui convidada. Eu assumi ali todas as reuniões que tiver a nossa equipe é híbrida, né? Aí eu ficava, já deve ser difícil no online. Imagina você se manter ali no presencial. E aí você amadurece de tal maneira que você aprende. Você aprende a errar e consertar na mesma hora. Eu vou colocar uma coisa que qualquer coisa você corta. Tá bom. Mas olha uma história que eu vou abrir para você. No último mês de gestão como presidente, o último mês eu estava me divorciando. Foi o último mês que eu saí de casa. Aí aliás, o primeiro mês que eu saí de casa. Aí é interessante porque eu estava falando isso para alguém do BNI. Falando, não, a gente aprende a se virar aqui. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu falar um segredo para vocês. O último mês que eu estava como presidente, tinha acabado de sair de casa, me divorciando de um relacionamento de 23 anos. Aí a pessoa era do satélite, da equipe satélite. Olhou assim pra mim, eu falei, tá vendo como a gente aprende? Ninguém sabia. É. E a gente aprende. Eu faria isso, a Thalita de 4 anos atrás? Nunca. Com toda a segurança. Fiz agora. Por quê? Porque eu aprendi. Eu aprendi porque nós temos uma base. Isso eu acho. Eu sou suspeita pra falar do BNI. Eu também sou. Eu Mas sou é muito apaixonada pelo que a gente faz, sabia, Thalita? Lembro que quando eu fui para Foz do Iguaçu, minha primeira conferência nacional, e eu estava sentada do lado do Felipe, né? O Antônio Afonso estava palestrando, um super querido, o diretor executivo também. Ele é um português muito querido. E durante a palestra dele, eu simplesmente eu não gosto de chorar em público. A minha família fala que eu sou chorona, mas eu não costumo chorar em público. E nesse dia, o Antônio Afonso falando sobre propósito, jorravam lágrimas. E eu olhei para o Felipe e eu falei para ele, eu sei para que eu vim no mundo. Eu consegui entender que aquilo que eu já fazia, porque eu já atendia mulheres empreendedoras na cidade de Itu, para orientar elas. Eu não ganhava nada com isso. Mas era para dar a ideia, assim, Adelaide, como que eu faço nesse começo? Por onde eu começo? O que é que eu busco? Então, eu tomava café, engordei 20 quilos nessa brincadeira, mas eu fazia esse tipo de orientação. Só que eu ficava pensando, eu não tenho como escalonar isso aqui, porque eu tenho quantidade de horas X, e se é pessoal esse trabalho, como é que eu faço? E ali, quando ele começou a falar, eu olhei para o Felipe e disse, eu entendi agora o que é que a gente precisa fazer. A gente vai comprar uma região do BNI. Eu não sei como. Nem sei se tem disponível, porque não tem. São raras as que tem. Eu falei, mas a gente vai fazer isso. E foi por isso que surgiu a região de Itapetininga primeiro. Foi dessa conferência, dessa palestra. Então, a gente participar de conferência nacional, internacional, dentro do BNI, só vivendo, para vocês terem ideia do tanto que é transformador. E é como membro, porque quando eu fui, eu era membro do BNI. E foi em Foz do Iguaçu. E eu não queria ir, aí também vai uma confidência. Eu não queria ir porque eu olhei para o Felipe e disse assim, lindo, quem vai comprar o meu produto lá? Olha o pensamento. Olha o pensamento. E ele olhou para mim e fala, você esquece que o BNI não é sobre você. Olha. E aí eu, tá bom, você já me convenceu. Vamos embora para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, por conta disso, surgiu a região de Itapetininga para mim, como diretora executiva, e também um café que eu experimentei lá. Levei uma mala cheia desse café, membro do BNI. Levei uma mala cheia desse café, apresentei para minhas irmãs, que são donas da Constantina aqui em Brasília, e apresentei para um casal amigo meu em Itu, que também tem empório. E esse café começou a ser revendido na cidade de Itu. Então, é sobre os outros, não é sobre a gente, né? Então, eu acho que as pessoas realmente, às vezes, falam, é uma seita, é? Isso é porque a pessoa não tem ideia de como é bom fazer o bem, É exatamente. né? Tá do lado de gente que quer crescer, que quer falar de coisa boa, né? Que não vai chegar junto de você e vai dizer assim, sabe quem morreu hoje? Né? O que é que a gente pode fazer por você hoje? Você precisa de ajuda? Então, assim, é claro que a história pode ir ao ar. Sempre pode, porque BNI é isso, é vida. E quantas histórias lindas já passaram por aqui. Obrigada, Thalita, por ter vindo. Se você puder deixar um recado agora para um presidente, já que você já foi presidente e sabe o desafio, que vai assumir na próxima gestão, né? Vai estar como presidente na próxima gestão. Qual seria esse recado?
Vou falar. Assumir como uma liderança no BNI é assumir uma posição na sua vida. É temporário. São 6 meses, mas são 6 meses de crescimento. Então, leve a gestão como presidente como uma oportunidade de crescer. Uma oportunidade de se ver em um papel diferente. Por isso que hoje eu sempre falo, eu vendo o papel de presidente, porque vale a pena. O que vale a pena? O crescimento, o amadurecimento, o relacionamento, a conexão. Você virar referência ali na sua visibilidade. Sim. Porque as pessoas olham para você com outro olhar. Sim. Tanto convidado... Olha como eu me surpreendi. Quantos convidados que entraram e falaram, não, eu entrei na sua gestão. Olha que fantástico. E falando, eu entrei porque eu lembro de... Não por mim, Aham. mas... Eu lembro de algo que você Você me falou. destacou. Eu senti um destaque na sua fala. Foi algo assim que eu já ouvi algumas vezes, sabe? Então, assim, como presidente, pegue como uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de desenvolver limites que você acha que você não tem. Foi isso que, pra mim, na minha vida, é louco, É? mas fez muita diferença. Thalita, obrigada por ter aceito esse Obrigada. convite. Foi uma honra receber você aqui. Eu espero vários Milionários Givers, porque eu sei que a cada 500 mil a gente é reconhecido de novo. E Gold Member, a gente fazer pelos outros. Né? Até a gente entender que isso uma hora começa a voltar. Né? A gente fala sobre isso, a gente fala sobre abundância dentro do BNI, não é sobre escassez. Né? Abundância, nem que seja de crescimento pessoal. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou até aqui, curte, comenta, compartilha. Se em algum momento desse podcast você acha que enviando para alguém você vai acrescentar na vida dele, faz isso pela pessoa. Muito obrigada e até a próxima.